Muito boa tarde. O meu nome é Lubinho e eu fui escolhido pela camarada Ivan para apresentar uma sessão. A coisa mais espetacular sobre o Lubinho é que ele tem, na parte que pessoas menos esperem, ele tem outra cara. Não é para dizer que ele tem cara de, enfim, mas é um lobinho branco. Mas pronto, essa sessão não vai ser sobre lobinhos. Essa sessão, por acaso, vai se chamar Azure Synapse Analytics. Well, yo, check it out in the house. Ok. Quem já ouviu falar do Azure Synapse Analytics, por favor, levante-me o braço. Ok. Sim. Sim. Ok. Quantas pessoas levantaram o braço, Ivan? Ok. Acho que todas. Ok, ótimo. Pronto, Azure Synapse Analytics é o antigo SQL Data Warehouse. O SQL Data Warehouse, Azure SQL Data Warehouse, na realidade, é uma continuação lógica da solução MPP, Massive Parallel Processing, que é o Parallel Data Warehouse, ou APS, as sílabas que a Microsoft escolheu para descrever isso. É uma evolução, uma pessoa ou outra pode dizer elas não mudaram nada, é um embrulho da mesma cena. E eu vou responder assim, estão enganados. É uma evolução que não acontece na área que nós vamos considerar durante essa apresentação, mas ele acontece com integração tanto da ADF, da Azure Data Factory, como a parte de Power BI, como parte de server Azure SQL Data Warehouse Serverless. Isso é o nome. É aquilo que alguns de vocês já podem ter ouvido, que são queries ad hoc. Portanto, nós não falamos dessas cenas, mas eu sou um gajo muito primitivo, eu gosto de uma cerveja. Não, gosto mais do vinho do Porto, é muito melhor. Por isso, vamos falar do Azure Synapse Analytics e as features relacionais, ou no engine relacional, aqueles que são novos. Porquê? Porque sim, não é porque o Ivan pediu. Plá, 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 plá. Ok. O meu nome é tão popular que se vocês metem-me no Google, não há hipótese de vocês me encontrarem. O meu, não é Ivan, não há hipótese. Foram reiterados. Não há hipótese. E pronto, se vocês ouviram falar de índices Column Store, eu, aí tal, gosto deles. E ainda continuo a escrever algumas coisas que em breve estarão disponíveis e minha biblioteca em breve haverá um update muito sério. Agenda para hoje. O que é que temos? Uma chávena, um cafezinho e um copo para gin tonic, que está vazio. E para além disso, temos introdução, Statistics Management, com T-SQL. Quem aqui gosta de T-SQL? Eu gosto. Ok. Parabéns. Bom para ti. Falámos do CITAS, porque é um nome que é habitual dessa feature. Falámos de Copy into Table. Para alguns de vocês que nunca lidaram com problemas de features existentes nas soluções de Microsoft, isso pode parecer tipo, porque é que isso merece? Sim, isso merece uma menção especial, porque eu não tenho informação interna, nunca procurei isso, e eu vou especular aqui, porque essa feature, o que é que foi implementado por baixo dessa feature, e alterações mesmo no nível de segurança, eles impactam muito a exploração de tabelas externas e impactam essa nova área
que é Consume on Demand, ou Pay as you go, com Azure Synapse SQL Serverless. Ordered Column Store Indexes, com pequena introdução para quem não conhece o Column Store Index, para vocês não acharem que é o meu sotaque de Coimbra e de Açores, não é, Ivan? É tipo, what the fuck Nico is talking about? Ordered Column Store Indexes, yeah. Depois falámos de Materialized Views. Alguém sabe o que é Materialized View? E da audiência? Podem-me escrever simplesmente. Podem escrever, sim. Alguém sabe o que é o Ivan pode traduzir. O Ricardo diz que sim. Yo, Ricardo. My man. Como é que é? Quando é que é uma francesinha? Desculpa, eu esqueci, sou vegetariano. É verdade. É uma vergonha para mim. Ok, uma pessoa conheço. O resto vão conhecer. Depois falámos um pouco sobre o Result Set Caching. É uma feature muito interessante. Muito. Eu acho que, no geral, isso tudo é verdadeiramente... se vocês trabalham com bases de dados relacionais, como SQL Server, on-premises, numa SQL Server, numa VM, num contentor, como Azure SQL Database, Managed Instance ou Hyperscale, se vocês a ver isso, não dizem WTF e Microsoft, quando é que isso aparece numa plataforma que é acessível à maioria das pessoas, alguma coisa está errada convosco. É sério, é assim. E depois, precisamente o tópico que eu estou a explorar nos meus blogs, ultimamente, que é a identificação e isolamento do workload dentro da Synapse, que é tema fascinante pela facilidade do controle. Alguém aqui usa Resource Governor? Sim, eu uso. E para além de ti, o Ricardo usa? Não, o Ricardo diz que não. Diz que não. E os outros? Está tudo muito silencioso. Yo, party people. O José também diz que não. O Ricardo Azevedo também diz que não. Ok. Plá. Desliguem os vossos telefones, Ivan. Introduction. O Azure Synapse Analytics é a evolução do SQL TW. Vocês vão ver quando eu abrir o Azure Data Studio que é o bom velho SQL TW, só que está nos steroids, e é aquilo que está fora da plataforma relacional, é aquilo que torna-se um produto completamente diferente. Alguém aqui ouviu falar do Snowflake? Eu diria, e sem qualquer preconceito, que a Snowflake é o líder na sua área do Cloud Data Warehouse, e que o Synapse Analytics é uma tentativa de evoluir o SQL DW para se posicionar como concorrência ao Snowflake. E isso, se vocês conhecem o Snowflake, vocês pesquisam, e deveriam pesquisar, é uma evolução potencial muito, muito interessante. Vamos começar com cena mais simples, como estatísticas. Eu vou só fechar as janelas, porque o barulho no exterior não é necessário. Se vocês trabalharem na última década com Parallel Data Warehouse, ou com APS, ou com SQL Data Warehouse, vocês sabem que as estatísticas, atualizações automáticas estatísticas, era um tema bastante não existente até pouco tempo atrás. E eu, bem na entrada, queria referir que sim, vocês podem fazer coisa. Eu sei que isso é primitivo, toda a gente conhece, toda a gente usa, mesmo a auto-update statistics asynchronously, uma atualização das estatísticas assíncrona
toda a gente conhece. Isso no SQL DW, isso é uma cena diferente. Porque isso não é o sistema OLTP, isso não é um websitezito, isso são grande quantidade de dados que vão ser processados. Alguém faz a mínima ideia o que é o número mínimo de registros que vocês deveriam pôr numa tabela do Synapse? Ok. Então, é um número muito pequeno, 60 milhões. É um bom início. 60 milhões de registros. Vocês têm, eu tenho 10 milhões de registros. Isso é muito pouco. O DW não é para vocês. Claro que há exceções, a largura de registro pode ajudar, mas nós não vamos mergulhar nisso, mas na realidade uma tabela fica sempre partida em distribuições. E por omissão e não controlavelmente, o Synapse faz que vocês criam 60 distribuições. E como para criar uma row group, que é, se vocês criam uma tabela por omissão, torna-se column store, como row group, um grupo ocupa só apenas um grupo, 1.048.576 registros. Por isso, para ter só uma row group distribuída em todos, a menos vocês fazem replicate, mas já vamos ver isso, por omissão, com as opções por omissão, vocês precisam mais de 60 milhões para ser eficazes. Quando vocês fazem um load de algumas centenas de milhões ou bilhões, 1.000 milhões registros, vocês não querem que cada vez que vocês atualizam a vossa tabela, que as estatísticas ficam também atualizadas. Por isso, só para dizer que, já que essas opções agora existem, isso não quer dizer que elas devem ser logo utilizadas. Utilizam um bocadinho bom juízo e testam muito, porque o Synapse é uma coisa diferente. Tem muito por trás, é um mecanismo completamente diferente, sendo uma solução de MPP. Ok? É o warning que eu disse, que acabei de dizer. Eu envio os slides logo a seguir a Ivan. Eu só vou apontar que isso é quando vocês começam a trabalhar com Synapse, vocês começam a ver que, olha, por omissão, o meu utilizador, que tem todos os direitos, não é? É o dono da vossa subscrição, ele tem ETL muito lento. Tem operações que ele pode executar o que quiser, mas é lento. Isso porque, por omissão, o utilizador de portal e administrador da Azure Active Directory, eles recebem o mais pequeno classe de acesso aos recursos. O mais pequeno. Se vocês têm um data warehouse muito grande, vocês têm acesso por omissão, o vosso administrador todo poderoso tem acesso ao 3% de recursos. Ok? Para trabalhar, vocês têm que criar um utilizador e atribuir um resource class large ou X large. Não pensem que é só porque vocês têm todos os poderes, logo fica poder, não quer dizer acesso a recursos no Synapse. É isso a mensagem. E não se esqueçam que isso é ETL. Leem bons livros, o Kimball para começar, o Data Warehouse Toolkit e pronto. Eu espero que quem ver isso, quem ver e ouvir isso, perceba um bocadinho do Data Warehouse e do ETL. Ok, bora lá ver os cool features em Synapse. São 3, para começar. Então, compressão. Você pode dizer, ok, eu posso criar uma heap, eu posso utilizar um clustered index com B-tree, posso utilizar page compression. Sim, praticamente nada muda. Vocês não têm algumas coisas, existem algumas limitações, como o non-clustered column store index não existe, como é óbvio, porque não tem vida, não tem interesse no ambiente do Data Warehouse, mas notem como é que eu defini a tabela.
eu não defini o nome de minha constraint, do meu índice, porque muitas vezes o nome não interessa. Eu posso criar uma tabela e definir ela como heap with heap, porque a permissão é sempre clustered column store, ou with clustered index e indicar uma ou múltiplas colunas. Isso é uau! A sério, isso é uau! Vocês podem definir a compressão na definição da tabela, não precisam de indicar with data compression. Isso é uma coisa simpática, para não dizer mais. Eu gostava que esse syntax, e aqui por favor performance não é certa, é mais syntax. Eu gostava que esse syntax fosse suportado nas bases de dados relacionais da Microsoft por missão. Ora bem, quem é que usa aqui particionamento? Ninguém. Eu utilizo, o Ricardo também. Então, explica-me o que é preciso criar para fazer particionamento no SQL Server. Uma partition function e um partition schema. Partition schema. Associar a ele. Se vocês usam column store, vocês primeiro têm que criar o row store por cima disso e depois, with drop existing, recriar. Vocês têm 300 mil milhões de registros, vocês estão quilhados, meus amigos. Quilhados. Isso não é simpático. E partitioning, alteração, a partitioning function. Não se esqueçam da definição de file group, mapeamento. Eu já estou a ronronar de prazer. Sou eu ou é o lobinho? Não sei. Olhem para isso. Definam tabela, dizem-me que vão utilizar particionamento e escolhem a coluna, escolhem range right ou range left e metem os valores. Isso, se escolher um júnior de BA ou uma pessoa de data warehousing, um júnior BI developer, e dizer-lhe, olha, faz-me particionamento. Uau, game over. Volta para a semana. Ou para o mês, para ele fazer corretamente. Aqui é easy peasy lemon squeezy. Eu percebo que isso corresponde with default all, chamado. Que todos vão para o mesmo file group, todas as partições vão para a mesma file group e esse será default. Não existem file groups no Synapse. Não existem no Azure SQL Database. Vocês podem utilizar particionamento no Azure SQL Database. Vocês vão partitioning function, partitioning scheme, blá, blá, blá. Isso aqui é uau! Absolutamente uau. Cada vez que eu executo isso e eu estou tipo, eu tenho que criar uma tabela para brincar ou já aplicar em produção particionada. Eu tenho que criar como é que é o nome, verificar que a função existe, não existe, ela já aplica. Não quero saber. Isso. Não se esqueçam que todo o código é universal. Esse código existe, é uma base de código. O que é Synapse? É o Azure SQL Database, é SQL Server. Esse código pode funcionar com potencialmente algumas alterações no SQL Server. Por isso, a minha vontade de ver no primeiro passo no Azure SQL Database esse código, definitivamente. E o terceiro, isso é sharding. Isso, tal como eu disse, vocês podem ter até 60 distribuições. Então, isso é universal, essas três opções que existem, elas são universais. Se vocês, por exemplo, trabalham com Redshift, alguém que conhece o Redshift? É o Data Warehouse da AWS, da Amazon. Não? Ninguém deu feedback. Ok. E aqui é a mesma coisa. Como é que isso funciona? Entra um registro e o distribuidor vai assim, eu vou para uma distribuição número 1, depois 2, 3, 4,
ele vai fazer round robin, vai distribuir igualmente entre todas as 60 partições. Partições, distribuições. Se nós escolhermos opção hash, ele vai utilizar a função de hashing por cima da minha coluna para decidir qual distribuição recebe o registro. Okay? E se nós criamos uma tabela pequena ou uma dimensão, uma boa prática é criar ela como replicate, que vocês vão virtualmente ter 60 cópias. Mas cada vez que nós processamos uma tabela grande e ela ficar partida, as partes, entre cada distribuição e potencialmente 60 nós a processarem, vocês podem acabar por fazer processamento localmente, muito mais. Fazer o join localmente com dimensões. É uma feature muito popular para aumentar o desempenho. E, pá, eu só digo, como um syntax tão trivial a resolver isso, uau. Quando é que isso aparece no Azure SQL Database? Claro, Azure SQL Database não é MPP, nós temos um servidor, potencialmente com múltiplas readable réplicas, porque por trás é uma availability groups alterada, mas nós temos só um servidor primário. Está aqui, a arquitetura é diferente, mas só queria mostrar, acho fascinante e quero ver essas features e essas possibilidades ver na plataforma relacional de pessoas ditas normais, né? Acessível, Azure SQL Database. Ok? Então, bora lá falar do CTAS. O que é CTAS? É Create Table As. Se vocês usam o Postgres, Oracle, whatever, toda a gente sabe o que é isso. Pá. Toda a gente usa CTAS. Eu utilizei CTAS, sei lá, 18 anos atrás. Né? E CTAS existe no Parallel Data Warehouse, nessa plataforma do Synapse, há mais de uma década. Pá. Isso desde o início foi implementado. E eu continuo a não perceber porque é que não implementam para Azure SQL Database e SQL Server. Isso é fantástico para Data Warehousing porque eu posso criar uma tabela e definir o nome e especificar particionamento, distribuição, várias outras propriedades. Assim, vocês podem dizer, mas eu posso controlar bastante coisa executando select e deixe-me mostrar-vos. Isso aqui, eu vou abrir 2 exemplos do CTAS. O mais primitivo até nem me seguir, vamos olhar, não interessa. Eu posso criar aqui uma tabela que eu especifico apenas 2 propriedades, mas eu posso ir muito mais. E posso escolher as colunas, o nome, não é? Posso, com várias operações, também alterar alterar um bocadinho o destino. Mas eu não vou controlar distribuição. Eu não vou controlar o resultado de criação da minha tabela. Eu estou a executar aqui. É só mostrar o exemplo. E eu vou ter a minha tabela aqui feita. E isso é fabuloso. Essa possibilidade de controlar essa tabela é fabuloso. Está aqui. Ok? Alguém pode perguntar, tipo, mas eu posso fazer isso TBO new dim account. Sim, mas eu não... Quando eu faço select into, eu perco o controle e nenhuma dessas propriedades estaria disponível. Nem as outras que estão. É muito diferente. E não se esqueçam que select into tem os seus problemas. Alguém enfrentou qualquer problema de select into? Sim, já. Sabem que não existe garantia transacional e atomicidade dessa operação select into. Se vocês cancelam uma operação numa certa altura, vocês acabam por ter tabela, mas não os registros. Vocês dizem,
Se então ele falhar, a tabela fica criada de qualquer maneira, então não há garantia de propriedade, de atomicidade da operação. Vanessa, há garantia da atomicidade. Se vocês cancelam isso, a tabela não vai ser criada. O CTES, my friends, CTES. Nós precisamos... Eu não sei se Ivan estava presente, mas numa circunstância foi-me prometido esse feature que ele aparecesse em 2019 e há uma pessoa da Microsoft que ele andou a massacrar com cada possibilidade, liberando-lhe que essa pessoa não devia fazer promessas. Mas, sim, eu amo dessa meeting, sim. O CTES é muito, muito útil. Nico, deixa-me fazer-te uma pergunta. O Dropifx funciona na mesma? Com essa sintaxe? Drop table if exists? Sim. Não. Ok. Isso é uma das features que eu definitivamente gostava de ver maior suporte no Synapse. Mas if existe, está lá. Tudo que é toque de meta-informação, o mapeamento não é um por um, não é? Como deves bem saber. Sim. Isso, eu tenho maior entendimento disso. Mesmo que é de facto drop if existe e create or alter foram implementados em SQL Server 2016, isso é 4 anos atrás. Ok. Mais perguntas? Não, para já nada no chat. Ok, copiar dados por dentro de uma tabela. Como é que se pode copiar os dados por dentro de uma tabela? Já acabaste de demonstrar. O CTES, mais. Insert into. 2. Select into. 3. BCP. 4. Open Role Set. Open Role Set, exatamente. Bulk Import. Polybase. Polybase, exatamente. External Table, né? E surge aqui New Kid on the Block, que é Copy Into. O que é Copy Into? Vocês simplesmente podem buscar dados fora do Synapse. Isso quer dizer, tipicamente, o que é? Azure Data Lake Storage ou Blob Storage regular no Azure e copiar os dados por dentro. Isso é o syntax dessa operação. Reconhecem? Sim, parece o Open Role Set. Open Role Set, sim. Só que a feature aqui é muito fixe. Em primeiro lugar, vocês podem meter na parte from, vírgula, e meter múltiplas fontes. Vocês não têm apoio apenas de CSV, mas têm apoio de formatos mais importantes, que é ORC e Parquet. Para o Big Data, isso é principal. E depois, a parte fixe, que vocês não precisam de especificar o caminho completo. Vocês podem meter asterisco. Ou múltiplos asteriscos. E dizem, olha, sabes que dentro desse paste estão lá os meus parquetes, vai buscar eles com asterisco, .parquet, ou asterisco para marcar uma path, um caminho recursivo, vai lá buscar isso tudo. Isso não é mau. E depois, eu posso contar uma experiência num projeto, uns anos atrás, no Azure SQL Database ainda, a gente estava a importar os dados, Open Role Set, tudo easy peasy lemon squeezy, e de repente a gente apercebe-se uma pequena detalhe, que é preciso ter o acesso máximo, o igual ao sysadmin, para executar esse feature.
e isso mata por completo esse caminho. E nós tivemos que voltar e desenhar a solução. Isso foi muito caro. O copy into não precisa ter esse tipo de permissões. E isso, para quem enfrentou esse problema nessa maneira feia, e vocês devem imaginar a minha apreciação dessa feature. Todas as features, ADLS Gen 2, né? Como sempre agora, e Blob Storage como fontes. Há uma demo para isso? Há uma demo para isso. Ivan vais ter que editar para ninguém ver. Ok, tenho dados aqui. Drop na truncate table tbo air travel. Yo. Está vaziozinho. E eu vou copiar, só especifico que nesse caso é CSV. Eu utilizo o SAS como chave segreda. Vou eliminar essa conta logo, não se preocupem. E eu posso executar e eu, como podem ver, 12 registros foram inseridos. Cá estão os meus dados. Tenho aqui também um ficheiro Parquet. Tenho alguns dados, mas pronto. Vou fazer o drop e criação de tabela de destino. Verificamos que user data está vazio e eu vou copiar aqui os meus registros. Demora. Isso não conta que isso são features que são muito rápidos, mas se vocês trabalharem, isso não é ADLS, isso é Blob Storage. Confiem em mim, isso, velocidade não é. Velocidade vai ser quando vocês fazem transformação, provavelmente, mas não é 10 registros. Isso, 1000 registros custaram-me 12 segundos virtualmente. Okay? Perguntas? Eu vou-te fazer uma, Nico. Então, caso estejas, e estamos a falar, não é, de um motor que está agora, pouco que eu estou a perceber, está a nascer, como é que tu vais fazer troubleshooting em alguma dessas sintaxes? Tu neste momento estás a utilizar só o Azure Data Studio, o suporte para SSMS já existe? Vai existir? Sim, e Visual Studio também. Okay. Por exemplo, tu podes... o Management Studio tem um melhor suporte para ler os... Não, o Management Studio não tem. Eu não tenho certeza, eu posso já testar, mas um deles não tem bom suporte para planos de execução. Isso significa que vamos ter operadores novos no futuro, possivelmente? Sim, estão lá, eles têm operadores são completamente diferentes. Okay. Mas Management Studio tem e Azure Data Studio ainda não tem. Por isso, SSMS é muito uma solução nesse sentido. Se tu trabalhas com TSQL puro, claramente, esquecendo todas as vantagens que agora existem no Azure Data Studio, tu podes escolher o Visual Studio, que tem quase uma década. O Visual Studio antigamente foi a única ferramenta suportada para trabalhar como solução. Ok, vamos avançar. Column Store Indexes, Qual a diferença entre... Para quem não... É só a introdução ao Column Store. O que é Role Store? Role Store é quando... É índices tradicionais, quando vocês juntam os valores do vosso registro total. Nesse caso, para mim, é 4 colunas. Estou a falar do cluster de índice. Vocês juntam eles todos juntinhos e vão colar nas páginas de 8 KB. Okay? Column Store Index é o tipo de índice que as pessoas non-IT acreditam que os índices deveriam funcionar. Isso quer dizer que valores da mesma coluna, eles todos guardados em conjunto.
Vantagem é, se eu quero processar essa tabela, um column store indice, um cluster de column store indice, ele garante que se eu quiser ler ID e last name, ele vai ler só a estrutura da ID e da last name. Eu depois tenho uma maneira de juntar esses registros, mas nós não falamos nessa fase sobre internos. Okay? Então, role store tradicional é horizontal e column store é vertical. Vantagens de column store: extrema compressão, muito melhor do que page por missão. Existem exceções, mas são poucas. E processamento é incrivelmente mais rápido. Okay? É só para mostrar o exemplo horizontal e vertical, os registros. Não pensem que column store é salvador da pátria, muitas vezes é, mas tem vantagens e desvantagens. No role store é fácil acrescentar e modificar registros, porque se eu encontrar aqui registro número 4 e atualizar todos os valores de todas as colunas, eu vou ter que atualizar 4 estruturas. E se eu tivesse 300 colunas, isso seria muito caro, muito demorado. E, na realidade, no column store é muito mais complexo. Há muitas estruturas internas e companhia. Mas se eu quero ler apenas os dados relevantes, eu não tenho que criar 10.000 índices. Eu já tenho covering index. Podemos precisar um índice por cima de column store, um índice role store, se precisarmos, sei lá, 15 registros aqui e 20 aqui. Column store está optimizado para trabalhar com largos milhões de registros. Okay? Mas é pouco eficaz quando nós precisamos de escrever registros um por um. Quando queremos escrever milhões, é ótimo. Quando queremos escrever poucos, isso. E, sobretudo, update e merge. Procuro nunca utilizar esses contra column store. Okay. Então, como é que é? Como é que funciona, meus? Há 3 fases, que é a separação de grupos. Eu tenho que explicar o conceito, o que era o grupo, o que é segmento e como é que acontece a compressão. Imagino, eu tenho uma tabela com 4 milhões de registros. No mundo ideal não é sempre acontece na realidade, mas eu teria que obter um particionamento interno e agrupamento de registros por 1 milhão, cerca de 1 milhão. Na realidade, o número é 1.048.576. Significa que para 4 milhões de registros, eu teria 4 role groups. Para 10 milhões de registros, eu teria, no mínimo, 10 grupos. Okay? Matemática seria mais ou menos isso. A realidade é muito mais complexa. Okay? Depois, para cada coluna, eu vou guardar registro de uma coluna que pertence a um grupo específico numa estrutura chamada segmento. Okay? Se eu tiver 4 colunas e 4 milhões de registros, quantos segmentos eu vou ter no mínimo? 4 vezes 4 igual a 16! E eu vou-te mostrar o traseiro do lobinho por isso. Parabéns, João. Obrigado. Ok. E depois acontece compressão e tal. Uma característica de column store é que índice column store, mesmo cluster, e non-cluster não existe, é não ordenado. E cada vez que nós fazemos rebuild do índice, a ordem de registros dentro de coluna, dentro das row groups, pode-se alterar. 1, 2, 3, 4 original, aparece, isso não, na realidade aqui é milhões de registros em cada grupo, não é? 1 milhão de registros em cada grupo. E eu tenho 3, 2, 4, 1, se fazer rebuild posso ter 2, 1, 3, 4, ou 1, 3, 4, 2, ou 1, 2, 3, 4. Isso, o Agent Vertipack é o algoritmo que é utilizado, ele é que vai tomar a decisão. Ok?
vou saltar aqui algumas coisas. Então, olha, essa query, estou a selecionar a soma de C2 e C3 como um predicado que é C2 entre 10 e 20. Eu preciso a coluna C1. Não. C2. Não. Claro que sim. Sim, tens o predicado, sim. Tenho predicado, tenho que ler. C3, sim. C4, não. Então o que é que acontece? Eu vou só processar eles. Eles ficam automaticamente eliminados. Isso é uma eficácia absolutamente brutal. Então, em cada segmento, sei que vocês estão já saturados com isso, mas aguentam. Eu guardo valor mínimo e máximo de registro guardado. Olha para isso. 1, 9, 10, 20, 15, 30, 31, 45. Há alguma coisa aqui estranha? Nessa sequência? O 15 é menos do que 20. Certo. Isso é overlapping. Eles cruzam-se. Porquê? Porque não há garantia. Se eu fazer rebuild dessa tabela e eu tiver 4 entradas com 1 e 4 entradas com 45, eu potencialmente posso ter 1,45, 1,45, 1,45 e 1,45. Ele pode puxar cada um desses 4 ou mais registros com valor 1 em grupos diferentes. Ele não garante ordem. Okay. E assim eu procuro 10, 20, aqui não. Pumba. E se eu eliminar porque isso tudo são os mesmos registros, eu logo elimino os restantes segmentos também, do mesmo grupo. E eu vou processar apenas 25%. Certo. Okay? Então, desde há quase um ano que existe Ordered Column Store Index. Isso é feature que nós precisamos ter no Azure SQL Database e no SQL Server. Esse feature garante que nós podemos ordenar Column Store Index. Isso é fabuloso. Porque eu consigo fazer tuning de Column Store e eu consigo garantir ordem de colunas. Eu já faço isso. E vocês não. E se vocês não fazem um bom tuning para eliminação, os vossos queries vão ser significativamente mais lentos do que os meus. E agora nós vamos ficar todos igualzinhos, que é, podemos ordenar. Então, eu não posso correr demo porque só aqui esses 500 milhões de registros que eu ia gerar, eles iam demorar largos minutos, independente do tier. É porque, pronto, buscar os dados do sistema não é muito rápido. Mas vou criar uma heap, uma tabela heap, e depois crio um cluster de column store index. O que eu vou depois ler de uma das DMV? Min data ID e max data ID. Ivan. Sim. Faz um mute, porque estão a gritar. Obrigado. Então, eu vou ver. Agora, alguém me consegue dizer se nós temos uma ordem boa ou não? Valor mínimo e máximo. Mínimo e máximo. Unmute. Aparentemente sim. Eu acho que é péssimo, porque esse, o 2049, eu digo assim, todos os 22 grupos aqui, eles estão overlap, porque entre 1 e 104 milhões, esses todos, se eu procurar o valor que diz 1 milhão, eu vou ter que processar todos os grupos, certo? Porque ele potencialmente pode estar em qualquer grupo. Ele não é garantido, mas o mínimo e o máximo estão aqui. Muito mal. Certo?
Então, eu fiz vários experimentos e linha azul, baixo, é o valor mínimo para uma das distribuições. Eu estou a simplificar aqui, mas só para respeitar o tempo e acabar na hora útil, isso torna-se aqui um bocadinho mais complicado. E o valor máximo aqui, só pôr no silêncio, o valor máximo está aqui, e isso está medido em milhões. Se eu meter, nesse exemplo, o valor 100 milhões, eu vou ter que ler o grupo 0, 1, 2, 3, o 4 não, porque o mínimo é superior, 5 não, 6 não e 7 sim. E se eu ordenar por essa coluna, imagina que é a coluna mais frequente, eu teria duas linhas paralelas. E ele era apenas uma row group. Processar apenas uma. Isso é muito mais rápido. Então, order, esse... o que é que está? O rato está-me a estragar a vida hoje. Essa parte é nova, é só suportada no Synapse. Existe só no Synapse. Vocês podem criar ordenação. A minha primeira tentativa, como podem ver, não, mostrou alguma melhoria, mas não correu assim tão bem. Porquê? Porque estava a fazer com utilizador por permissão. Eu dei XLarge RC, o classe de recursos com maior poder na minha instância, no meu tier mais básico, e isso não resultou em nenhum bom resultado. Porque aquilo que eu queria é isso. Eu queria aqui, se eu olhar o valor de 100 milhões, o único segmento, o único row group que eu vou ter que processar é um, não é? Eles estão perfeitamente alinhados. Então, para obter esse resultado, eu tive que aumentar o tier. Isso quer dizer, se vocês usam um tier mais barato e não há memória suficiente para essa operação, vocês não vão ter nenhum feedback. A operação acaba, tudo sucesso, mas a ordenação de dados não foi tão boa como a gente esperou. Eu já dei, ainda no ano passado, feedback à Program Manager sobre isso e vamos ver se eles vão inserir uma warning qualquer para avisar as pessoas. Mas, aumentando o tier, escalando, eu consegui obter o mesmo resultado. Uma nota. Vocês podem ter isso já agora. Basta criar uma índice tradicional row store, que ordena os dados, ordenando ele internamente pelas colunas que vocês pretendem e depois recriar column store with drop existing on. Nesse sentido, é aquela ordenação que existe agora no Synapse. Podem fazer alhapata, e eu faço alhapata em alguns dos casos, já há muitos anos para SQL Server e Azure SQL Database. Mas eu estou a saltar aqui várias explicações. Isso foi uma melhoria, mas eu vou saltar só para dar o resultado, que é, se eu criar esse column store para 500 milhões de registros, cerca de 500 milhões de registros, e não ordenar, leva 46 segundos. Se eu ordenar, custa 62. E se eu fazer como se faz agora, isso custa virtualmente o dobro. E para mim não há uma dúvida qualquer. Eu quero, e eu estou preparado muitas vezes pagar o tempo de reordenamento de minha tabela, ou das minhas tabelas, para ter melhor desempenho na leitura, por meros, sei lá, 30% de tempo de processamento, em vez de pagar virtualmente 3 vezes mais, ou 2,7 vezes mais, para fazer a mesma operação. E Ordered Column Store Indices deveriam ter existido no SQL Server 2019. E naturalmente é uma pena
que esse código continua a ser exclusivo do Synapse. Por isso, batem-me na porta da Microsoft, pedem-me que esse código será migrado para Azure SQL Database e SQL Server. Materialize, perguntas? Alguém com alguma pergunta? Olá, vocês estão tão silenciosos, pá. Fazem perguntas. Não, ninguém. Fazem perguntas. Tipo, qual é o sentido da vida? Resposta: 42. Isso não teve piada, mas o Rubinho achou. Pronto. Isso é fuleiro, eu sei. Eu estou a ver o moral. Ai meu Deus, fogo. O gajo não vai trabalhar, não fala comigo. Enfim. Ninguém te curte, ninguém te curte. Né? Eu concordo, nem me oculto a mim. Por isso estamos todos em sintonia. Ora bem, Materialize Views. Materialize View, o pessoal da SQL Server tipicamente conhece como outro nome. Qual é o nome? O nome que já... não, Index Views. O que é isso? Isso é virtualmente uma tabela que está sincronizada, ou uma tabela que pode agrupar resultados de leitura de um query que vocês podem criar. Okay? Diferença. Por que foi implementado esse syntax create materialize view? Por acaso não existe create or alter. Materialize view só existe drop view e create materialize view. Não existe drop materialize view, que é, são cenas e coisas, como o colega meu diz. Há algumas funções vocês não conseguem criar index views. E index views não existia no Synapse até Materialize Views aparecer em preview em novembro, acho em novembro do ano passado. Materialize View tem mesmo syntax parecido, há pequenas alterações, mas há limitações como 32 colunas, plá. Eu vou-vos mostrar, ok? Isso é syntax, vocês criam uma Materialize View, podem-me indicar distribuição, podem-me indicar for append, já vamos ver para que isso serve, e depois select from group by. Para queries analíticos, que vocês fazem cálculo que demora 1 hora a fazer, é uma coisa que é muito fixe. Então, bora lá ver a coisa de cena. Então, imagina uma coisa. Eu tenho aqui uma query, vou correr e ver quanto tempo demora. Claro, porque eu vou fazer o drop view e vou correr uma query ad hoc, tal como ele existe agora. Quanto tempo demora? No meu caso, não foi muito tempo, demorou 3.5 segundos. Não faço zoom. Não há zoom no Mac. O pessoal do Mac são muito pobres. Eu vou criar uma Materialize View. Por favor, não levem isso como ofende pessoas do Mac. Eu sei que pessoas agora ofendem-se com qualquer piada, por isso é uma piada e eu estou a utilizar um Mac. Eu não considero-me pobre. Porquê? Porque eu estou a sobreviver à mesma cena que você e estou a trabalhar, tenho excesso de trabalho e eu sou rico. E é o check it out. Isso é piada. Não faz um unmute de microfone para comentar. Eu tenho medo que o Mourão aqui faz unmute e saia aqui qualquer frase. Pá. Eu espero que isso não está a ser gravado, Ivan. Está, claro. Eu sei. Temos prova do crime. Bem, ótimo. O Rubinho concorda. Então, eu vou criar view, por acaso, para essa query exata. Mas eu poderia, por exemplo, excluir os anos e funcionava também maravilhosamente. E eu iria executar essa minha query
tenho resposta instantaneamente, 0.3 segundos. De 3.5 para 0.3. Mas se vocês acham que isso é pouco, pensem que é uma query que pode, por exemplo, processa alguns 1.000 milhões de registros e demora 30 minutos ou 10 minutos e ela passa para 1 segundo. Não é mal, não é? E pronto. Materialized views, tal como index views para SQL Server, eles são uma coisa muito boa. Porquê que eles são fantásticos? Porque eles suportam algumas operações como o min, max e average que não estão a ser suportados no index views. Isso é muito bom. Mas pronto, eu não tenho grande expectativa que a Materialized Views vão migrar para SQL Server ou SQL Database rapidamente. Existem vários DMVs que mostram, eu tenho mais do que uma, Materialized Views com várias distribuições, utilizando várias colunas. Okay? Mas pronto, isso é um exemplo trivial. O que é que eu mostro-vos mais? O tempo está a executar-se. Eu posso aqui criar uma view com max. Bora lá, tentem lá criar um maxzito vosso, uma index view com max. Boa sorte, vão precisar. Quando eu vou criar max ou min, eu tenho que dizer, especificar o syntax for append, porque tem uma estrutura interna adicional que vai... é como snapshot, atualizações. Nós já vamos ver isso. Okay? Mas a parte fixe é, se eu executar uma query e para ver o plano de execução no Management Studio, vocês fazem como? Explain. Certo? Tal como o MySQL, etc. Mas se vocês podem executar explain with recommendations, o que é que acontece? Eu sei que o Kevin Farley sempre faz piadinhas sobre mim, que eu gosto de fazer shredding de XML, e sim, gosto. Minha query, plá, 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 e aqui começa a cena interessante. Materialized View Candidate. O sistema analisa a nossa query e começa a dar recomendações. E olha, o código, eu tenho piada que select é o meu select mínimo. Não é verdade? É. Nessa fase, e eu vou assumir que isso é a primeira fase, o sistema apenas vai criar recomendações, que devem ser, eu espero que serão expostos pela alguns DMVs no futuro. Mas quem diria? Quem sabe? Mas que a Nico só trabalha com metadados por baixo? Sim. E Query Optimizer. Não é? Okay. Para ver que isso vale a pena criar, não é? Isso não está nada documentado e eu também não vou aqui entrar em alguns dos pormenores. Mas eu diria que no futuro, tal como o Intelligent Query Processing, pode haver até eventualmente, como no SQL Database, até função para criar automaticamente. Para pessoas que não sabem utilizar optimizações, para consumidores finais. Eu acho que isso é fantástico. Sim. Acho absolutamente fantástico. Esse query começa, como é que eu posso optimizar? Desde que não eu posso criar uma Materialized View já e depois analisar a query. É tipo Query Store. Fabuloso, fabuloso. Desde que não seja como as recomendações dos índices, não tem problema nenhum. Mãozinho. Mas pronto. Existe uma outra função que eu queria mostrar, que eu adoro o DBCC no Synapse. Se querem saber como é que chamava-se Synapse antigamente, 10 anos atrás, olhem para todos os comandos do DBCC. Quase todos começam com PDW, Parallel Data Warehouse. É o nome antigo. Então, ora bem, eu devo ter, essa vai falhar provavelmente, sim. Eu criei já uma Materialized View.
Então, se eu ver Show Materialize View Overhead, ele mostra-me. Ele mostra, né, que é Overhead Ratio. Porque cada vez que eu vou atualizar, massacrar a tabela Sample Table, ele vai criar um snapshot interno de Materialize View e cada vez que nós corremos a query, ele vai juntar e reprocessar esses snapshots. É deltas, alterações desde a criação até o estado atual. Então, bora lá. Tunga, atualizei uma vez, acrescentei qualquer coisa, por uma razão qualquer, ele demora incrivelmente tempo de 30 mil horas, não é? E ele vai me dar um valor diferente. Ele diz, olha, overhead é 2 e total número de registros que ele tem agrupados interno são 2. Como é que eu posso resolver isso? Eu não vou fazer outra vez. Eu posso fazer uma função rebuild. E existem lá cenas com particionamento e exceções. Não conta porque a ficha continua a estar em preview. Nos primeiros tempos vocês vão ter que lidar, às vezes, a puxar o rebuild. A posição de DBA nunca será extinta. Para baixar o número de overhead. De volta para 1. Que é a situação perfeita. Que ele não tem lixo, não tem snapshots adicionais. Isso é maintenance. Eles resolvem isso um dia? Duvido, porque o rebuild consome recursos. Automaticamente ninguém vai fazer isso. Ou vai, mas potencial aqui para optimizações, scripts, whatsoever. Ok? Nico, temos que acabar. DP? Temos... Não, muito rápido, um minutinho. Ok. Mostramos. Result Set Caching. É simplesmente pode meter a vossa base de dados, que pode utilizar até 1 tera no control node, no nó principal, onde vocês emitem query. Ele vai fazer o caching dos vossos resultados. E o vosso processamento, primeira vez, vai demorar um bocadinho mais, mas consequentes queries, contra a mesmas queries, vão devolver resultado virtualmente instantaneamente. Se eu agora voltar, isso é a última demo, eu não vou falar de recursos, nunca há tempo, eu tenho que fazer uma outra apresentação. Eu vou fazer o drop da view, mais uma vez, não há drop materialize view, que acho tanta piada essa situação. Onde é que está result set caching? Se eu fazer off, eu sei, porque isso até a documentação está errada. Pois, porque o nome está errado e vocês não dizem nada. Ok? E eu executar essa query, ela vai demorar bastante tempo. Se eu posso, mesmo no nível do batch, especificar que é o result set caching vai ser ligado. E então não, tenho que mudar para verdadeiro. Eu peço desculpa pelo atraso. Sim, eu tenho que ligar ele primeiro como função. Isso, e vai. Começo-me a obrigar a despachar e coisas dessas começam a acontecer. Eu vou executar uma vez a query como result set caching e outra vez forçar que a result set caching fica desligado. Deixa-me só correr o aquecimento. Quem quer jantar pode ir jantar. Pode-me dizer que eu autorizei. Mas pronto. Primeira execução, 3 segundos. Segunda execução, 189 milissegundos. Isso é o result set caching. Eu posso massacrar
para vossos dashboards, isso é maravilha. E se ele alterar o valor qualquer de uma das tabelas de dimensão, de factos, não importa, ele vai fazer refresh ao caching na primeira execução. Isso é fabuloso. O MySQL antigo teve essa feature até o 8, acho que é 5.6 o último, quando eles retiraram. Por isso, eu agradeço a vossa paciência, não vou falar-vos dos recursos, há coisas, um dia, quando o Covid acabar, vou à bela cidade do Porto, ver a vitória do Porto, comer uma francesinha vegana, pá, e se tiverem perguntas, chutem-me. Perguntas, chutem-me. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, força. Aproveita-me agora ou acalme-se para sempre. Ninguém? Ninguém quer fazer perguntas? O Diamantino e está-me a ignorar. Já integras-te. E eu pessoalmente, isso é uma pergunta pouco profissional, meu. Eu integro-me com Power BI. Se existe integração com Power BI, sim. Mas eu vou dizer assim, Ivan não me deixou explicar. Eu tinha uma resposta, mas eu não vou responder. Porque ele não me deixa mostrar os próximos slides. Não, ok, tranquilo. Feature é muito importante sempre a pensar que é Power BI, quando vocês abrem uma dashboard, abre muitas ligações. E Synapse, nessa fase, a Gen 2 suporta muitas poucas ligações. E ligar diretamente uma dashboard com Synapse é um desenho de arquitetura muito mau e vai-vos morder. Por isso não fazem isso. Agora, result set caching pode retirar isso, porque se ele entrar e sair rapidamente, isso tranquilo. Result set caching e materialize melhoram. Mas o número máximo de ligações, que é o 6.000, o tier 6.000 tem, é 128 ligações. Okay? Se vocês fazem uma dashboard e cada gráfico lá começar a utilizar em paralelo, uma dashboard pode ajoelhar o Synapse. Microsoft está muito ciente disso. Vamos ver o que é que acontece. E eu diria que eu espero que alguma coisa vai mudar, porque isso já há muitos anos foi apontado. A Synapse é ótimo para mastigar e trabalhar os dados. Para consumo, nessa fase, não. Okay. Agora, claramente, isso é se vocês fazem o Direct Query. Se vocês querem utilizar o caching, não é? Alimentar, sim, podem alimentar. Mas, pronto. Mais perguntas? Morão, diz qualquer coisa, pá. Ó, Morão. Qualquer coisa, cara. Ai, meu. Estava a ver que ninguém ia dizer uma piada à moda do Porto. Caralho, é rei, meu. Isso, meu. O Lubinho está-te muito. Sem calão, sem calão. A sua boca, pá. Yo. Como é que se chama aí o animal, caneco? Não é caneco, é Lubinho. A minha filha chama ele Lubinho. E eu chamo o monstro. Eu só vou poder 10 segundos para apresentar a este homem. Está cá, Miguelinho. Só para apresentar aqui a malta. O meu Miguelinho. Ô, Miguelinho. Olha, Miguelinho. Olha, Miguelinho. Olha o lobo. Olha o Joaquinho. Olha o lobo. É o lobo mau. É o lobo mau. O lobo mau. Vá. Mal. Se tiver perguntas, eu envio a apresentação para Ivanildo. Vamos ver, sim. Malta, agradeço a presença de todos. O Nico vai me enviar a apresentação. Eu vou colocar a apresentação disponível tanto no Meetup como para fazer download potencialmente do site.
E o vídeo vai constar também no YouTube. YouTube! Exatamente, no YouTube, que vou agora basicamente parar a gravação. YouTube! Bem, até à próxima. Só um abraço, obrigado. Expectável daqui a 2 semanas, vamos ver, ok? Check it out. Mas boa semana. Obrigado. Tchau, um abraço. Bom 1º de maio.